Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre leilões na época de pandemia. O que acontece é o seguinte, com essa questão da pandemia, essa saúde pública, o mercado imobiliário sofreu uma forte retração, que se explica através da dificuldade de você fazer visitas nos imóveis que podem ser adquiridos e, na verdade, as estatísticas apontam que no mínimo 50% a 60% das pessoas no mínimo postergaram a decisão de adquirir os seus imóveis. Eu acho que esse número, inclusive, está subavaliado, a percepção que a gente tem é que esse número é maior. Os leilões podem ser exercidos virtualmente. Em virtude disso, os leiloeiros estão informando que houve um incremento, tanto no número de ofertas de imóveis para leilão, como no número de negócios realizados. O maior leiloeiro de São Paulo, se não me engano, deve ser a Zuckerman, aponta que teve um incremento de 16% nos negócios realizados e outros leiloeiros chegam a informar que tiveram um incremento de 30%. O que se pode explicar é que essa atividade, por ser exercida virtualmente, ela não demanda então você fazer qualquer tipo de locomoção, você pode manter o seu isolamento. E outra questão muito importante que está possivelmente incentivando as pessoas a participar de leilões é que as possibilidades de aplicações financeiras estão muito complicadas. Os juros estão baixos, as remunerações estão muito baixas e alguns segmentos do mercado de investimentos estão muito voláteis, as pessoas estão se sentindo muito inseguras e nesse tipo de situação é muito comum se direcionar os investimentos para outras áreas mais seguras, apesar de terem possivelmente menos liquidez. Em virtude de toda essa situação que a gente acabou de narrar, que na verdade é de conhecimento geral, o que está acontecendo é que estão surgindo muitas oportunidades de bons negócios. As próprias instituições financeiras que são responsáveis por uma quantidade representativa de imóveis enviados para leilão estão percebendo essa retração no mercado e estão oferecendo algumas vantagens. Então hoje você tem possibilidade de conseguir um financiamento, uma situação mais vantajosa do que no mercado normal. E outras vantagens que podem ser adquiridas é um auxílio no pagamento de eventualmente algumas verbas que poderiam ser de responsabilidade do arrematante. Então as oportunidades estão aí, tem muitas possibilidades de você fazer bons negócios. É importante ressaltar o seguinte, apesar de ser um mercado com muitas oportunidades, é preciso que se tome alguns cuidados, né? O primeiro cuidado, você tem que prestar atenção que você, no caso de leilões judiciais, principalmente de leilões judiciais, existe uma possibilidade muito pequena de fazer uma visitação no imóvel. Isso você ter evento, mesmo se fosse uma situação normal, você teria essa dificuldade, mas agora ficou um pouco mais acentuada. E a segunda questão que tem que ser observada é que, contrariamente às aquisições feitas no mercado negocial, digamos assim, porque na aquisição negocial você tem possibilidade de contratar um corretor de imóveis que pode te assessorar muito bem na aquisição. Importante ressaltar que, apesar dessas oportunidades todas, continua sendo muito importante a pessoa tomar alguns cuidados específicos no caso de leilões, sejam eles judiciais ou extrajudiciais. Acontece o seguinte, quando você compra um imóvel no mercado imobiliário, faz uma transação comercial, você tem assessoria de um corretor de imóveis e você normalmente faz isso através de um contrato, você tem todas as datas, obrigações e toda a sistemática da aquisição definida, pelo menos contratualmente, com todos os seus prazos especificados. No caso de leilões, essas coisas não são bem assim, porque você está sujeito eventualmente a discussões judiciais, a aguardar o deferimento de prazos processuais, podem haver impugnações, embargos, ações anulatórias, enfim, uma série de questões que tornam como impossível de se prever concretamente a data com que você vai poder exercer seus direitos de propriedade e os direitos de posse. Outra questão importante de você ter uma assessoria é que é uma característica muito própria. Os arrematantes, por exemplo, em leilões judiciais, são isentos de algumas responsabilidades tributárias e, contrariamente ao que acontece no caso de você fazer uma adquisição no mercado propriamente dito. Eu já vi muita gente fazer pagamentos de valor muito alto indevidamente por falta dessa assessoria correta.
Então, a questão é essa, minha gente. Nessa época de pandemia, a verdade é que estão surgindo oportunidades, já se prevê isso, oportunidades muito boas, e também essas oportunidades estão bem presentes no mercado de leilões, sejam leilões judiciais como extrajudiciais. Mas, como a gente sempre falou, alguns cuidados são muito importantes. Mas com atenção nessa linha que a gente desenvolveu aqui agora, você vai ter possibilidade de fazer bons negócios. Obrigado.